O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Todos achou que é dono da gira. Bom dia a todos, bom dia seguidores da nossa fanpage. Estamos de volta depois de um... Peraí, deixa eu ajeitar essa bichinha aqui, quieta. Estamos de volta aí depois de uma semana de descanso, uma semana de férias da nossa casa, para que os médiuns pudessem se recompor, ficar com as suas famílias, se reenergizar, fazer suas firmezas. E essa semana voltamos às atividades. Amanhã, turma 7, aula sobre Orixá Xangô, sobre Orixá Oroiná. Turma 8, finalizando aí defumações e temas sobre os tronos que faltam, né? Sobre falar sobre Nanã, sobre o Baluaê, Iemanjá e Omolu, e vamos seguindo aí com os outros temas da quarta-feira, Magia dos Fatores, quinta nossa gira de Pretos Velhos, e sábado temos a segunda aula da magia divina das 7 chamas sagradas, né? Aqueles que perderam a primeira aula poderão vir, tá certo? Ainda temos algumas vagas. Para aqueles que não puderam vir na primeira aula, venham na segunda, ainda dá tempo de entrar, depois não dá mais, tá? E eu não sei quando que eu vou abrir outra turma. Bom dia, Simone. Eu não sei quando que eu vou abrir outra turma das 7 chamas, tá? Porque depois que eu terminar essa, provavelmente eu vou ministrar a magia dos 7 elementos, a magia dos elementais. Então vai demorar um pouquinho para que eu possa ministrar novamente a magia das 7 chamas. E no domingo teremos o nosso workshop sobre o Orixá Exu, sobre as forças de Exu, que é o tema de hoje, que eu quero conversar um pouquinho com vocês do que é essa força, do que é esse poder na criação que tanto atrai as pessoas quanto também causa medo, causa confusão, causa um monte de coisa, um monte de conflito, né? Nós dizemos que Exu é o ponto forte e ao mesmo tempo o ponto fraco da nossa religião, porque muita gente nos ataca por causa das forças de Exu, falam que Exu é isso, é aquilo, aquilo outro, por causa do mau entendimento dos próprios umbandistas. Porque se todos os umbandistas tivessem uma consciência perfeita do que é a força de Exu, do que Exu representa, do que Exu faz, como que ele trabalha. Maria, tem alguns livros sim do Mestre Rubens em e-book, tá certo? Tem, dá uma procurada aí na net aí que você acha em PDF, acha tranquilo, tá? Então, se o próprio umbandista tivesse essa consciência, eu tenho certeza absoluta que não teria confusão sobre Exu. Mas o que eu vejo, e não é de hoje, já é de muitos anos, né? Acho que desde sempre, os próprios umbandistas estão preocupados com as coisas fúteis, pequenas, as coisas que realmente não interessam praticamente a nada ou nem ninguém. Então o médium ele começa a trabalhar numa casa, aí ele, o meu Exu é sempre aqueles Exu top, né? Nós falamos que é os top 10, sempre. Trancar ruas, Marabô, Sete Encruzilhada, Tiriri, esses mais conhecidos, né? Nunca é aqueles desconhecidos, é um negócio impressionante, né? Ele não quer trabalhar com Exu em cruz, tem que ser o rei, o Exu rei das 7 encruzilhadas. Se tivesse o Exu rei das 77 encruzilhadas, seria esse. Então ele está preocupado com o nome, está preocupado com a roupa, está preocupado com a história
Eu acho algo impressionante por que que os médios ficam tão preocupados com a história do guia. Se ele nem sabe qual que é a função do guia. Procurem saber qual que é a função. Você sabe qual é a função de um Exu Tranca-Ruas, das almas? Todos os nomes dos guias espirituais de Umbanda são nomes, nós falamos, simbólicos. Claro que aquele espírito não se chama Tranca-Ruas. Tranca-Ruas é como se fosse o nome de uma empresa. E todos que trabalham naquela empresa vestem o mesmo uniforme, como aqui, materialmente. Todos se apresentam de uma forma muito igual, mudando pequenos detalhes, que é devido ao grau de cada espírito dentro daquela hierarquia. Então, Exu Tranca-Ruas, o nome fala já, é um nome que nós chamamos que ele expõe o seu mistério. A função dele é trancar os caminhos das almas, ou seja, trancar e destrancar a evolução dos seres. Ele tranca quando a lei maior assim determina que aquela pessoa tenha por algum motivo seus caminhos trancados, seja encarnado, seja desencarnado. Ele vai agir somente dentro da lei, por princípios divinos, automaticamente. E ele vai destrancar os caminhos quando assim a lei permitir. É isso que o médium de Umbanda precisa saber. Ah, mas e um Exu Tiriri? É mais difícil, né? Porque é um nome que nós falamos ocultador. Não é um nome que mostra o que ele faz. Tá escondido o seu mistério aí por trás de um nome simbólico. Aí vai do médium pesquisar e no dia a dia aprender o que esse guardião faz. Então, meus irmãos médios de Umbanda, não fiquem preocupados com a história, porque eu garanto para vocês, quanto mais você ficar cutucando, querendo saber, ô meu irmãozão Flávio, um abraço, hein? Força aí na batalha junto com a sua esposa aí. Muito axé, muita força de Ogum para você, viu, meu irmão? Quanto mais o médium ficar cutucando da onde o seu Exu é, que país que ele foi conde, que ele foi isso, mais ele não vai encontrar a verdade. O que ele vai encontrar? O Exu vai se encher dele, vai contar qualquer história, vai falar qualquer coisa para esse chato desse médium parar de ficar perturbando, tá certo? Aconteceu comigo isso, eu tenho certeza que aconteceu comigo lá quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com o senhor Exu Sete Covas, ainda ele vem de vez em quando, né? Mas ele não é mais um Exu de trabalho mesmo, mais ativo, né? Essa função ficou mais para o senhor Exu Tranca-Ruas ultimamente. E lá no começo eu tinha essa curiosidade, eu tenho certeza. Ele contou lá uma história que hoje acho que foi só para parar com essa minha curiosidade. Então, meus irmãos, procure saber o que o seu Exu trabalha, qual é o campo, qual é o orixá que ele guarda à esquerda, onde é seu ponto de força, qual é a sua oferenda, qual é a sua oferenda para cortar uma magia. Ah, eu não sei nada disso, você não sabe? Pergunte para o seu papai, para sua mamãe espiritual. Se ele não souber, dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, deixa ele falar para você mentalmente. Todo Exu tem uma oferenda para cortar magias, todo Exu tem uma oferenda para abrir caminhos, independente da classe de Exu. Todo Exu tem uma oferenda prosperadora, vitalizadora. Exu é vitalidade. Ele vitaliza e desvitaliza tudo na criação, né? Então todos eles têm isso, todos eles trabalham muito bem. Então, meus irmãos, Exu dentro do terreiro de Umbanda só faz o bem, não existe Exu mal. Ontem eu postei aí não é meu texto, foi aí, peguei na net de um dos irmãos de axé nosso,
coloquei aí um texto da grande guardiã Maria Mulambo, fascinante, lindíssimo o texto, e eu garanto para vocês, viu? Isso acontece todos, mas todos os dias, várias vezes por dia. Eu recebo inúmeros e-mails de gente chata por um lado, perturbada pelo outro, querendo fazer trabalhos de amarrações, querendo isso, querendo aquilo, né? Não faço, obviamente. Sou um servidor de Deus, sou um servidor da lei, sou um filho de Ogum. Como grande filho de Ogum, que eu tenho certeza que sou, cumpro a lei. Então não faço nenhum trabalho negativo. Mas tem gente por aí que faz, né? E aí, infelizmente, dá uma manchada. Por quê, gente? Um Exu dentro de um terreiro de Umbanda, ele obviamente ele está dentro de uma composição religiosa. Se é religião, só faz o bem. Então, um Exu incorporado dentro de um terreiro de Umbanda jamais pode fazer o bem. Mas e quando que ele pode? Entenda, Exu é um elemento mágico. E Exu é tripolar, viu? Aquele tridente de Exu significa que ele é positivo, neutro e negativo. Não é que nem umas definições que tem por aí que é água, terra. Esquece isso daí, viu? Significa que ele é positivo, neutro e negativo. Ou seja, ele é neutro. Ele toma a forma do seu ativador. Então, tem pessoas que sabem como oferendar Exu de uma forma negativa. E aí ele vai agir, ele é um poder neutro, ele age, mas aí é magisticamente. Não tem uma fonte religiosa, né? Eu não sei de Shiva, viu, Maria? Felizmente, mal dá tempo de aprender a nossa religião. Eu não conheço muito sobre Shiva, já ouvi falar que ele tem características parecidas como Exu, né? Não posso te afirmar. Então, se a pessoa sabe como ativar Exu positivo, ela vai lá, faz uma oferenda e eu ativa. Se ela sabe oferendar negativamente, ela também vai lá, oferenda e aí Exu entra em ação negativamente. Isso é com o Pombagira e com o Exu Mirim também. É uma explicação muito longa, fica difícil falar aqui no vídeo como que funciona tudo isso. Eu demorei muito tempo para entender essa situação. Mas é isso que acontece, gente. Dentro de um terreiro, ele está sobre um aspecto religioso. Então, ele jamais vai atuar negativamente. Segunda forma que Exu atua, magisticamente. Então, a pessoa não precisa ser umbandista, candomblecista, não precisa ser nada. Se ela souber como ativar, quais elementos, o local, ela pode ir lá, arriar aquela oferenda e a partir daquele ato mágico, religioso ou não, só mágico, através de oferenda, ela pode ativar Exu. E aí ele vai tomar a forma do seu ativador. Claro, obviamente, quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, vai colher o mal, ou seja, pedir o mal, aquele mal vai voltar para você algum dia, sem sombra de dúvida, viu? Sem sombra de dúvida, ele vai voltar e você vai ser punido pelo próprio poder que você ativou negativamente. E a terceira forma que Exu atua é através da própria lei maior, que aí ele atua a partir de desígnios divinos, entrando e saindo da vida das pessoas conforme as necessidades. Aí ele atua como o verdadeiro executor da lei maior. Cumpridor dos karmas coletivos, cumpridor dos karmas individuais. Tá certo? Então isso são as três formas que Exu atua. Tanto Exus espirituais, como Exus naturais, como Exus guardiões, né? Porque não tem só uma classe de Exu. Tem Exu espiritual, que é esse aí que nós conversamos nos terreiros de Umbanda. Mas tem o Exu natural, aquele ser que foi fatorado por Deus
com o mistério Exu, pela divindade Exu, e vive dentro da dimensão Exu. E tem os Exus guardiões também, que guardam e zelam pelos encarnados e têm as suas funções. Normalmente não vêm em terra, vêm em casos muito específicos. Todas as pessoas têm um Exu guardião, porque ele está ligado, claro, ao orixá ancestral de cada um. Então, Exu é muito mais do que as pessoas pensam, né? Você sabe quem é o orixá Exu, como que ele atua? Sim, tem. Os irmãos candomblecistas cultuam Exu de uma forma diferente de nós da Umbanda. Eles cultuam como orixá. E nós também, através dos ensinamentos de Pai Benedito de Aruanda, através do nosso pai espiritual Rubens Saraceni, trouxe toda uma gama de informações sobre o orixá Exu, né? Eu não estou conseguindo ver quanto que é o tempo que eu estou falando. 15 minutos só. Um pouquinho. Então, o mestre Rubens, se não me falha a memória, em 2008, ele fez o livro, eu estou sem ele aqui no momento, o livro O Orixá Exu, Fundamentação do Mistério na Umbanda, fala 3 vezes, na Umbanda, tá? Se você não acredita, se você é de outros cultos, meu irmão, Umbanda, tá? Esses dias, só fazendo um parênteses, essa semana nós ficamos parados, não postamos, né? Vocês estão vendo que eu tô coradinho, tava pescando. Se você quiser ver meus peixes, entra lá no meu perfil, tá? Foto pública, entra lá para você ver os peixinhos, porque eu, como tudo na vida, eu faço muito determinado. Eu não vou pescar para passar o tempo, eu vou pescar. Então olha lá os peixinhos que eu peguei lá. São uns pirarucu de 50 quilos, umas pirarara, uns negocinhos aí de 20, 25. Peguei aí uns 100 peixinhos, mas são uns peixinhos pequenininhos. Dá uma olhada lá, Cláudio Ricomini, você vai ver os peixinhos que eu peguei. Esses dias colocaram nos vídeos sobre Ogã, os vídeos que o Gilson faz, né, no sábado, nós temos a aula aqui de Corimba, e aí a gente tem muitas meninas como alunas, temos meninas na nossa Corimba, e aí algumas pessoas colocaram assim, mulher toca, mulher é Ogã. Meu irmão, minha irmã, eu sou um sacerdote de Umbanda. O que tá fraco, Leonardo? Leonardo Pinho, é fraco o quê? O que tá fraco? Eu sou um sacerdote de Umbanda. Se no candomblé mulher não toca, eu não sei. Não é... Tenho nada a ver com os cultos afros. Eu sou um bandista, religião que nasceu aqui no Brasil. E na Umbanda a mulher toca muito, tá? Então deixo bem claro para vocês. Candomblé, África, tem nada a ver com Umbanda, tá? Umbanda é aqui, brasileira, uma junção de culturas, como é o nosso povo, como é a nossa gente, como é o nosso país. E é óbvio, mulher toca, mulher incorpora, mulher é cambone, mulher é mãe espiritual. Mais de 75, quase 80% dos terreiros de Umbanda são liderados por mulheres. Quando não é, tem um homem e uma mulher junto, como é aqui. Eu lidero a casa é feita nas minhas forças. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Tá junto O sino comigo, da igrejinha certo? faz Então, Belém, só Belém, pra bom. encerrar isso aí, voltando a Exu, Deu meia-noite, o galo já cantou. existe o orixá Exu. Todos os Existe Exus as que é forças de dono da Existe o orixá gira. Exu, que foi o primeiro Foi a ser com a gira que algum mandou. foi manifestado Todos no os Pai Exus Criador. que é dono da gira. Foi Foi com a gira que que é esse ser manifestado? Antes de existir tudo isso, já existia, nós chamamos o interior divino. sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Então aí, Exu Deu é meia-noite, o manifestado. galo já Isso, cantou. ele foi o Todos os primeiro, Exus que é dono da foi o primeiro a sair do gira. interior Foi com a de Deus. gira Quando que sai do interior de Deus, algum ele mandou. encontra o quê? Todos os Exus que é dono da gira. Ele encontra Foi o com a vazio gira que algum e aí mandou. ele envolve
esse vazio. E a partir desse vazio, ele torna um limite. Continua vazio, mas existe um limite. E aí vai, um monte de coisa, né? Ô, meu irmão, Fábio, estamos na área de novo, hein? Acabou a mordomia, acabou os peixinhos, vou voltar à batalha de novo. Então, minha gente, um bandista precisa estudar, precisa aprender e precisa. Eu falo assim, falo para os meus alunos: ninguém vai ficar questionando você sobre, com certeza, sem Exu não se faz nada. E sem Exu Mirim, nem o nada se faz. Esse é o ditado, hein? Nem o nada se faz. Fábio ou Marina, que são administradores da nossa casa, você está entrando pelo perfil nosso. Saiu um Laroe aqui. Então vocês têm que mudar para você o perfil normal, senão vai sair seu comentário como casa. Só pode ser um de vocês dois. Sem Exu não se faz nada. Sem Exu Mirim, pior ainda. Nem o nada é possível. Alexander Segredo. Mulher toca e toca muito. Teve uma época aqui na nossa casa que só tinha mulher tocando. Era a Camila, era a Vivi, tinha umas outras meninas. Hoje tá, os homens estão dominando, né? Gilson, nosso chefe, tem o Carlos, tem o Otávio. Ixi, tem muita gente. Tem a Marília, né? Que de vez em quando toca, tem a Marina, tem um monte de gente aí que toca. Então, ninguém vai ficar perturbando, enchendo o saco. Ai, quem é Oxalá, quem é Herê? Ninguém vai questionar isso para você, leigo. Todo mundo, todas as pessoas leigas vão vir perturbar você. Quem é Exu, quem é Pombagira, quem é isso, tá? Silvio, tenda de Umbanda, Mar de Aruanda. Ô, Silvão, obrigado. Se as pessoas vão perguntar para você de Exu, de Pombagira, de Mirim, é o tema que melhor você tem que saber. Você tem que ter ele prontinho na sua mente, para você não ficar gaguejando. Falar com voz firme, falar com convicção, falar com firmeza, com clareza. Falar o que é certo. E para isso, eu não tenho que me explique. Leia os livros do Paizão, leia os livros do mestre Rubens, Orixá Exu, Fundamentação na Umbanda, Orixá Exu Mirim, Carmen Lúcia Soares, leia Orixá Exu Mirim, editora Madras, entra lá na Madras, procura, se não achar, tenta aí nos sebos virtuais, tem um site aí que chama Estante Virtual, tem um monte de livro do Rubens lá. E o Orixá Pombagira, Fundamentação na Umbanda. Aprenda! Os livros é difícil. Não é difícil, é leitura simples. Tem alguns livros do Rubens que são difíceis. Código de Umbanda. Só leia depois que você leu muita coisa, porque é um livro muito difícil. Mas esses não, se você tiver alguma dúvida, manda aí. Manda lá pela inbox que eu respondo para você. Ou melhor, se mora aqui perto de São Paulo, vem domingo que vem aqui. Vamos bater um papo, vamos falar sobre Exu. Vou começar a falar de Exu 10 da manhã, vamos parar assim, claro. Vamos parar um pouquinho para bater um ramo. Depois vamos falar. Finalzinho do dia... Depois que a gente montar uma bela oferenda, vou chamar seu tranca-ruas para ele vir dar uma palavrinha pro pessoal, né? Caboclo Girassol, olha, Rafael Vincentini, Caboclo Girassol. Caboclo Girassol é um caboclo ou de Inhansã ou de Oxalá, normalmente, né? Normalmente ele é dessas duas irradiações, ou de Inhansã ou de Oxalá. Então, minha gente, aprendam sobre Exu. Aprendam o que o seu guardião faz, qual é o seu ponto de força,
Qual é o melhor campo? Claro, todo Exu corta magia, todo Exu vitaliza. Mas tem Exu que tem campos, todos têm campos específicos. Lúlia, Geórgia. Esse seu tema eu vou ficar devendo, porque eu não tenho muita afinidade com o povo cigano, viu? Apesar que nós vamos ter magia cigana, não é o meu forte falar sobre ciganos, tá certo? Posso falar um pouquinho, mas não é o meu forte, tá? Mas eles são muito atuantes. Então aprendam, meus irmãos, aprendam a conhecer seu guardião, aprendam que Exu só faz o bem. Como seu tranca-rua sempre fala, eu concordo, eu também falo isso. Exu bom não é aquele que fala alto, que fala palavrão, que sai cantando todas as mulheres no terreiro, que bebe 1 litro de uísque numa gira. Sabe o que é isso daí? É o médium. Não, Cláudio, é o Exu. É o Exu, sim. Só que todo Exu, ele é espelhador. Sabia disso? Exu é espelhador, ele espelha a natureza emocional do seu médium. Então, se você vê um Exu, primeiro, terreiro não tem ordem, não tem comando. Exu bebe uma pequenina dose de marafa e tem que beber. Ele não precisa. A não ser que o médium, obviamente, tenha problemas de saúde, tome medicação, e ele vai o quê? Vai puxar, né? A essência. Mas precisa dar na mão dele. Logo no início da gira ele vai. Porque se o médium estiver tomando medicação, lógico, eu muitas vezes tá tomando remédio, não podia. Todos os meus guardiões vinham só, puxava, mas Exu precisa. Então, se o Exu bebe muito, tenha certeza, o médium é alcoólatra. Se o Exu só quer cantar, só quer conversar com mulher, o seu médium vai dar pra virada, viu? Com certeza, um médium é aquele que quer ter todas. Se é um Exu que fala bem, é um Exu que gosta de falar para as pessoas, tenha certeza que o seu médium é um médium estudioso. Então ele vai refletir tanto a natureza positiva quanto a natureza negativa. Ele vai colocar para fora tudo aquilo que o seu médium é. Seja seu médium positivo ou negativo. Nossa, 27 minutos. Eu vou acabar. Então, meus irmãos, só responder aqui da Eliane, o Exu da porteira da minha casa, Exu 7 chaves. Bacana, Exu porteira, Exu 7 chaves, 2 Exus do nosso amado Pai Obaluaê, são Exus controladores de acesso, de abrindo, fechando as entradas, né, os caminhos. Então, meus irmãos, deixa eu só responder essa última para finalizar. Tenho muita dúvida. Em todo lugar que eu vou, eu falo que eu tenho que trabalhar, mas não sinto segura. Lu Ferreira, claro. Com certeza, Lu. Como que você vai trabalhar se você não sabe nada? É a mesma coisa falar para você, olha, você vai começar nessa empresa aqui com uma função super difícil, super complexa, que precisa de um conhecimento técnico e você não sabe nada. É óbvio que você vai se sentir inseguro. Então, a sua insegurança, Lu, é normal. O que você tem que fazer? Estudar primeiro. Procure na sua cidade, tomara que tenha aí algum cantinho para estudar. Se não tem, entre lá no site do meu irmão Alexandre Comino, Umbanda EAD, tem muito curso online. Enquanto eu não consigo fazer os meus cursos online, você vai lá, estuda com meu irmão Alexandre Comino, que ele é fantástico, muito bom. Então, trabalhar sem se qualificar não existe. Não existe, não caiam nessa. Umbanda se aprende no terreiro, no dia a dia.
você tem que saber o mínimo para entrar dentro de um terreiro, tá, meus irmãos? Você tem que saber o mínimo. Incorporar é uma coisa, entender a religião de Umbanda é outra coisa. Exu Capa Preta, fantástico, Exu de Oxalá, né? Muito. Não existe um terreiro de Umbanda que não tenha um Exu Capa Preta. Como um Tranca-Ruas, como um Marabô, como um Sete Encruzilhadas. São Exus que estão em todas as casas de Umbanda. Todas, tá certo? Meus irmãos, vou finalizando, né? Porque senão vou atrapalhar o almoço de vocês. Eu fico aqui falando um tempão. Aqui, ó, muita gente gostou do nosso novo estúdio Loja Estúdio, né? Estou finalizando. Ô Alexandre, você chegou bem no finalzinho, depois você assiste o restante. Estamos finalizando a pequena reforma aqui na minha casa. E vocês olhem ao fundo aí, ó. O que a gente tem aqui? Olha só as coisas que a minha esposa faz, ó. Ela que pinta manualmente. Olha esse quadro de Oxum. É que eu tô com o carregador aqui, não dá para chegar. Olha só. De Inhaçã, de Oxum, de Iemanjá. Ela vai postar esses dias aí. Pantera Negra de Oxóssi, meu irmão. Um Exu de Oxóssi. Qual seria um Exu de Xangô? Exu do Fogo, Ferrabras, né? E por aí vai, né? Chutiriria de Ogum, meu irmão. Rogério, chutiriria de Ogum. Aqui, ó. Ervas, guias, né? Tudo feito por mim, pelo meu cunhado, pela minha esposa, tudo feito aqui pelo pessoal nosso. Então, se você vir aqui à nossa casa, não se preocupe. Se você precisar de alguma coisinha, de uma velinha, de um banho, temos tudo aqui, tá certo? Eu sei que tem muitas perguntas. Quarta-feira, que é o dia do nosso vídeo tradicional, eu falo mais um pouquinho, tá? Eu vou olhar aqui todas essas perguntinhas e aí eu falo um pouquinho dos seus 7 encruzilhadas que o Luciano tá pedindo aqui. Minha casa é aqui no Itaim Bibi, Janine, São Paulo, tá certo? E aí eu vou falando um pouquinho aí de cada Exu, vou falar um pouquinho de uma oferenda, tá certo? Então quem quiser, deixa o meu convite para domingo que vem, 10 da manhã, venham participar do nosso workshop. Para aqueles que estão longe, vamos combinar? Eu vou tentar arrumar um tripé para colocar o celular lá no terreiro e vou transmitir um pedaço, tá certo? Não dá para transmitir tudo porque fica muito longo, obviamente, mas vou transmitir aí um pouquinho, vamos fazer uns trechinhos para que quem está longe possa aprender um pouquinho, principalmente do Orixá Exu. Então, falar um pouquinho, vou deixar a câmera ligada lá, para que vocês possam aí participar conosco, tá certo? Então, semana que vem, 10 da manhã, quem estiver aqui em São Paulo, quem estiver nas redondezas, tá certo? Esse negócio de distância é meio relativo, viu? Sabe por quê? Eu fui pescar agora lá em Brasília. Eu saí de Brasília, não era bem Brasília, era Lusiânia. Eu saí de Lusiânia e fui para Alexânia, que é uma outra cidade lá no interior de Goiás. Uns 100 quilômetros de Lusiânia. De Alexânia eu fui para Caldas Novas, que dava quase 350. Ou seja, eu fui em 3 lugares. Quando você quer uma coisa, meu irmão, não tem esse negócio de distância não, viu? É só pegar o carro, é claro, tem que estar muito longe. Uma câmera, o que? GO? Seria GoPro? Não sei se é isso que você quer dizer. Então, não tem esse negócio de distância. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue, tá certo? Meu abraço a vocês. Quarta-feira, 18h30, tá certo? Vou falar mais um pouquinho sobre Exu, sobre aí os temas. Maria, eu rodei mesmo, rodei uns 2.000 e poucos quilômetros aí, eu, meu filho,
buscando os peixões aí. Eu acho que você viu os peixões que a gente pegou, né? Então, tem essa, tá? Quem tiver aí próximo, vem aí domingo que vem, vamos bater um papo, vamos conversar sobre Exu, tá certo? Aqui cabe aí umas 80 pessoas. Tenho certeza que muita gente vai gostar do nosso workshop. Nós vamos fazer agora, em junho, sobre Exu. Em setembro, vamos fazer sobre Pombagira. E depois fazemos em novembro sobre Exu Mirim. Ah, não dá para ver ao vivo? Depois você vê, irmão. Fica lá na fanpage, tá certo? Meu abraço a todos, meu axé. Que Exu nos traga vitalidade e força, caminhos abertos. Um abraço. Até mais.